Olá, pessoal, nós estamos com o nosso PET, volume 4. Agora nós vamos falar sobre a semana 3 do PET, a Sociedade Colonial da América Portuguesa. Nós vamos entender como foi essa sociedade, como se organiza administrativamente essa sociedade da colônia portuguesa aqui na América, a sociedade que viria a se tornar, que foi se construindo e se tornando o nosso país, o Brasil. Com o perigo crescente de perder o território da América, devido às invasões e à crise econômica ocasionada pela queda do comércio de produtos do Oriente, Portugal decide colonizar o Brasil. Então, a princípio, quando os portugueses chegaram no Brasil lá em 1500, eles não tinham muito interesse assim, em colonizar, estabelecer uma colônia lá. Eles só tinham um interesse ali de extração, eles só queriam extrair ali a riqueza, a maior riqueza e a riqueza mais fácil ali. Então eles estabeleceram algumas feitorias, alguns negócios para defender o território e começaram ali uma extração ali do pau-brasil ali e ficava só mais nisso. O Brasil, o Portugal não tinha até 1530 não tinha muito interesse ali no território no território brasileiro não. O seu interesse era voltado mais lá para o Oriente, para as Índias. O interesse deles estavam lá, mas com o perigo de invasões holandesas, francesas e tal, desses países ali que se estabeleceram como estados e queriam também uma parte, uma fatia lá da América, com esse perigo dessas invasões do território para proteger esse seu território e com a queda no comércio dos produtos do Oriente, que era o mais forte fonte de riqueza econômica de Portugal, o rei de Portugal decide colonizar o Brasil. Então, em 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição colonizadora sob o comando de Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente, que viria a se tornar aí o que seria São Paulo. Então o rei ali, baseado nesses interesses ali, para defender e para conseguir fortalecer essa economia, ele manda essa caravana colonizadora para estabelecer assim uma vila ali, uma colonização oficial ali nesse território. Mas o seu interesse ali ainda era mais de extração, não era para ocupação, era mais para extrair mesmo riqueza daquele território. Os portugueses iriam até o Brasil para enriquecer e normalmente a tendência era voltar para Portugal. E aqui nós vemos aí a imagem aí que representa a formação da Vila de São Vicente. Portugal, então, devido a esse território muito grande que o Brasil era um território muito grande, olha que ele só correspondia ali só uma parte ali do litoral. O Brasil ainda se estenderia muito mais a oeste ainda. Mas ainda somente esse território já era um território bem grande. Então Portugal decidiu dividir essa colônia em 15 lotes, denominadas capitanias hereditárias. O capitão donatário tinha por responsabilidade colonizar, defender e desenvolver a cultura canavieira. Então ele divide em 15 lotes e estabelece, dou essas terras a nobres, que são os capitães dessas capitanias, para, para ali estabelecer ali, colonizar aqueles territórios, defender esses territórios e cultivar ali a cana de açúcar, cultivar a cana. Foi aí que começa assim começa o ciclo aí da cana.
a produzir uma riqueza, uma agricultura no Brasil. É daí que vai começar também a escravidão africana no Brasil, que até agora se usava mais a mão de obra indígena, porque é a mão de obra que estava lá. Mas por vários motivos que nós vamos falar mais para frente um pouco, essa mão de obra passa a ser africana. Porém, com exceção de São Vicente e Pernambuco, esse sistema não deu certo por inúmeros motivos. Falta de interesse dos donatários, distância entre Portugal e Brasil e ataques indígenas. Então, essa estrutura de capitanias hereditárias, dividida nas 15 capitanias, que temos o Maranhão, temos Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e Santana, elas, com exceção dessas duas aí de Pernambuco e São Vicente, dessas três, na verdade, São Vicente são dois, né? É, não houve ali muito sucesso, houve pouco sucesso, porque os capitães, eles não se interessaram ali muito pela colônia, não tiveram muito interesse. Eles só colocaram lá, foi uma coisa meio jogada. Ganhei. Nesse período não se tinha muito interesse no Brasil, nas terras brasileiras. Eles viam isso uma terra difícil, uma terra perigosa, e não houve pouco interesse. Muitos nem foram até lá para realmente se estabelecer lá. E também a distância complicava bastante, porque naquela época, com a pouca tecnologia que tinha, atravessar o continente, atravessar o oceano não era uma coisa simples, é uma coisa que demorava, é uma coisa que custava, e, e propriamente dentro da colônia, como o território era grande, estabelecer uma comunicação efetiva ali era bastante difícil. E tinha também os ataques indígenas, que os indígenas viram a invasão dos seus territórios e não ficaram parados, não receberam aquela situação passivamente, mas eles contra-atacaram, na verdade, aquela invasão de seus territórios. Então não foi fácil ali defender esses territórios dos povos indígenas que não aceitavam essa invasão, estavam lutando para manter o seu território. Para auxiliar os donatários, que são esses capitães que receberam as capitanias gerais, que receberam essas terras para dominar, o rei criou o sistema de governo geral, com Tomé de Souza, está aí representado nessa imagem a chegada de Tomé de Souza, estabelecendo o governo geral, centralizando a administração da colônia em Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, o rei, vendo que isso daí não deu certo, ficou muito descentralizado, precisava de alguma administração lá dentro. Ele desenvolveu ali o sistema de governo geral, com o governador geral Tomé de Souza, para estabelecer ali o domínio e centralizar toda aquela administração, criando ali uma capital, em Salvador, na Bahia de Todos os Santos. Estabeleceu ali Salvador para ser a capital do Brasil, para administrar e centralizar. E foi um governo que deu mais certo, que durou até a vinda da família real, fugindo ali de Napoleão. Embora sofreu bastante problemas, principalmente com a comunicação ali, que foi bem difícil, mas teve mais sucesso do que só esse sistema das capitanias hereditárias. O sucesso da colonização portuguesa se deu graças aos bons resultados da economia açucareira no Nordeste, que contou com a presença do solo e climas favoráveis
e com o apoio financeiro dos holandeses. Então, a colonização portuguesa ela funcionou exatamente por causa do sucesso da economia açucareira lá no Nordeste, que encontraram um solo e um clima muito adequado, um solo muito bom ali que foi destruído por essa economia açucareira, essa plantation, essa estrutura extrativista e predatória que foi destruindo as terras em que passavam, né? Mas ali foi essa economia açucareira que estabeleceu o sucesso ali dos portugueses na colonização das nossas terras brasileiras. E essa economia açucareira que se estabeleceu, ela trouxe consigo a escravidão africana. Ela trouxe consigo, ela, ela se fortaleceu, ela se desenvolveu com a escravidão africana. Mas por que trouxeram escravos africanos? Por que escravidão africanas? Por alguns motivos que nós podemos citar, como por exemplo, os indígenas que, que eram usados no trabalho forçado, eles não tinham assim o costume, o desenvolvimento da sua cultura, principalmente os homens, não fazia parte o cultivo da agricultura. Eles não conheciam isso, então não fazia parte, não fazia sentido para eles. Então eles não tinham, os homens, principalmente, eles não tinham esse conhecimento da cultura, principalmente da forma que os europeus faziam. Já os africanos, eles já conheciam há muito tempo, eles já praticavam essas culturas aí, essa agricultura nessa plantação. Eles já entendiam muito da, desta economia, dessa cultura. Então, já era uma mão de obra que conhecia e conhecia muito bem essas, esse tipo de cultura. E também tinha o interesse da igreja envolvido ali, porque a igreja via os indígenas como alvo da sua catequização. Eles viam eles como gentios que precisavam ser educados, que precisavam ser ensinados ao cristianismo. Então a igreja era um pouco contra essa essa escravização indígena. Os jesuítas que representavam a igreja, que vieram inclusive com Tomé de Souza com o governo geral, eles, eles eram contrários aos indígenas, à colonização dos indígenas, porque eles queriam catequizá-los, eles queriam ensinar o cristianismo a eles. E já os negros, eles já concordavam, até usavam é, um entendimento religioso lá que não tem muita base, que os africanos eram descendentes de Caim, uma descendência amaldiçoada, por isso eles podiam escravizar. Foi só uma desculpa para justificar a escravidão indígena por vias religiosas, né? Então, e também pelo controle também, a escravidão africana, a coroa portuguesa tinha um melhor controle. Eles podiam taxar o comércio, eles podiam criar e estabelecer, na verdade não criar, já estava criado, eles podiam estabelecer com a colônia americana um comércio ali de escravos que seria bem rentável para a coroa, porque ela poderia taxar essa escravidão africana. Algo que seria bem difícil acontecer na América, porque os colonizadores simplesmente iam pegar os indígenas, prendê-los ali e colocá-los para trabalhar. Já o africano tinha que buscar da África. A coroa já tinha um maior controle e poderia lucrar em cima dessa escravidão, muito mais do que poderiam lucrar em cima da escravidão indígena.
Embora, embora os indígenas não conhecessem essa estrutura, mas de trabalho agrícola, mas os portugueses ali podiam forçar eles e aprender na marra o trabalho. Mas o que se destaca como mais importante é realmente esse interesse econômico da coroa em controlar essa escravidão e lucrar em cima dela, taxar, tirar dinheiro em cima dessa escravidão africana também. E pela mão de obra especializada que ia produzir muito melhor, não precisava ser ensinada, já os africanos conseguiriam fazer um trabalho muito melhor porque eles já entendiam muito do assunto. Eles já faziam e já fazia parte da sua cultura essa agricultura. Já dos indígenas não faziam parte, eles produziam para subsistência, para sobreviver. Então, assim dessa forma, com a mão de obra africana e na administração do governo geral e com essa separação em capitanias que vai desenvolver a sociedade colonial da América Portuguesa. E foi se desenvolvendo, foi se construindo aquilo que viria a ser o Brasil.